Olá, amigos que acompanham a TV Restinga, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal na tvrestinganaweb.com.br e que também nos acompanha, né, através das redes sociais. Um grande abraço para o pessoal que nos acompanha lá no Facebook, no perfil Márcio Figueira, ou então na nossa fanpage, né, facebook.com/TV Restinga, no nosso Twitter também, o pessoal que nos segue lá no Instagram, ou seja, TV Restinga mostrando então em todas as plataformas digitais o que acontece dentro da nossa comunidade, as coisas boas que acontecem, que a gente faz questão de falar, questão de mostrar, e também aquelas coisas que precisam ser melhoradas, as nossas demandas aqui dessa nossa comunidade de mais de 150 mil habitantes, uma cidade realmente dentro dessa grande cidade que é Porto Alegre. E eu estou aqui hoje nas dependências do nosso Hospital Restinga Extremo Sul para conversar aqui com a Gisele Nader, que é a gerente médica do nosso Hospital Restinga Extremo Sul, com o Guaraci, que é o coordenador dos postos de saúde aqui da Restinga, e com o seu Nelson, que é também uma liderança comunitária aqui do nosso bairro, para fazermos então um balanço dessa uma semana do nosso hospital aqui, da nossa UPA, da Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, funcionando aqui na nossa comunidade. E eu quero começar então esse bate-papo aqui conversando com a doutora Gisele. Doutora, bem-vinda, obrigado por estar aqui nos recebendo, falando conosco, e gostaria então que a senhora fizesse, né, para nós, nos passasse um balanço então dessa uma semana, digamos aí 8 dias de atendimento. O nosso hospital que teve a sua cerimônia oficial de abertura na sexta-feira, dia 4 de junho, né, com a presença da presidenta Dilma, o governador Tarcísio Genro, outras autoridades, mas que de fato inaugurou mesmo, abriu suas portas na segunda-feira, dia 30, às 23 horas, a gente esteve aqui também acompanhando. Então, nesses 8 dias, doutora Gisele, um balanço, quantas pessoas já passaram aqui pelo nosso hospital, pela nossa emergência, um balanço então nesses dias. Boa tarde. Muito boa tarde, Márcio, muito boa tarde, Guaraci, muito boa tarde, seu Nelson. Eu também gostaria, de em nome do Hospital Restinga Extremo Sul e da comunidade, agradecer a oportunidade que a gente tem de conversar nesse canal. Acho que a TV Restinga é sempre muito educativa e é fundamental nessa aliança que a gente quer fazer com a comunidade. Foram 8 dias de muito movimento. Foram 8 dias de muitos pacientes. Nós estamos, até hoje às 9 horas da manhã, nós já tínhamos passado dos 2.500 atendimentos. É um número expressivo, com uma média acima de 300 pacientes dia, em torno de 15% a mais do que nós fazíamos no antigo pronto atendimento, né? Ficava ali próximo ao ponto do ônibus, ali a gente atendia 15% a menos, ou seja, muito movimento. Do total desses pacientes, 75% deles são daqui da região, Restinga e Extremo Sul. 25%, então 1/4 dos pacientes não são da nossa área, são pacientes de Viamão, pacientes que deveriam estar sendo atendidos no centro da cidade e que acabaram buscando o seu atendimento aqui. Algumas razões, eu estou visitando um familiar, outros por outros motivos, eu vi na televisão, vim conhecer um novo serviço, enfim. Então 75% são mesmo nossos moradores. É importante salientar para a comunidade que a gente tem tido o uso da classificação de risco aqui, e isso é o que está, então, hoje ponderando o tempo de atendimento. Tivemos um aumento na gravidade dos pacientes. O antigo pronto atendimento fazia em torno de 12% a 15% de atendimento de pacientes amarelos. Só retomando, assim, para quem não lembra bem, o vermelho é aquele paciente que chega em parada cardiorrespiratória, uma convulsão, um parto. São os pacientes que imediatamente têm que entrar pela ambulância, vão para a sala vermelha e são atendidos rapidamente. Na sequência, temos os pacientes laranjas e os pacientes amarelos, que deveriam estar aqui, sim, no hospital. Nós tínhamos 12% a 15% no pronto atendimento antigo, hoje nós temos 25% de pacientes amarelos. Uma possível explicação para esse aumento é que aqueles pacientes que buscavam o Hospital de Clínicas, o Hospital Conceição, os hospitais de referência, talvez agora estejam buscando o Hospital Restinga Extremo Sul. São pacientes mais idosos, não é uma média de pacientes jovens, pacientes com doenças crônicas, hipertensão e diabetes mal compensados, acidente vascular cerebral, dor no peito, infarto. Então, esses pacientes têm tido priorização na nossa classificação de risco. Depois vem os pacientes verdes e, por fim, os pacientes azuis, que hoje representam, entre verdes e azuis, 57% dos atendimentos feitos na UPA. 57%. Então, nós estamos falando de mais da metade dos pacientes, das pessoas que procuram o hospital, na verdade, a nossa emergência, né? As pessoas que vêm acompanhando o trabalho que a gente vem fazendo, a gente já fez outras reportagens, mas para quem está de repente nos assistindo agora
e não está ainda bem familiarizado, o nosso hospital, na verdade, o complexo hospitalar, ele não está todo 100%. Nós inauguramos agora, então, a unidade de pronto atendimento hospitalar, a emergência, e na sequência, então, vai vir o centro de diagnóstico, vem a parte de internação, as especialidades, né? Assim também como uma escola de formação. Então, nesse primeiro momento, estamos falando da parte da emergência. E aí, doutora Gisele, vem a questão que a gente também vem, nessa uma semana, né, a gente vem acompanhando o hospital antes e falando antes de inaugurar e logo após, né, a inauguração, a gente vem recebendo muitas informações, contatos, somos daqui, moramos aqui, o seu Nelson, né, também sente bastante isso aí. As pessoas vêm nos perguntar, vêm nos questionar e vêm nos falar da questão de muitas vezes a demora no atendimento, pessoas que chegam aqui que levam 3, 4, 5 horas, 10 horas, pessoas que chegam aqui, levam um tempo para ser atendida e depois o pessoal é orientado a voltar para casa, vir num outro horário também. Então eu gostaria que a senhora nos falasse exatamente o porquê dessas questões. Na quinta-feira passada eu fiz um bate-papo rápido com o Torelli, inclusive já está no ar, já está no nosso site, no Face, no nosso canal no YouTube, onde o Torelli colocou essa questão, onde muitas pessoas, de repente, até não deveriam estar aqui no hospital, deveriam estar buscando o posto de saúde. E depois eu vou conversar com o Guaraci sobre essa questão também. Mas esse momento, doutora Gisele, essas pessoas que vêm aqui, então, o porquê dessa demora, né, e essa questão que as pessoas têm comentado, que às vezes vêm, são atendidas ou levam um determinado tempo e depois são orientadas a ir para casa e voltar num outro horário. Por que está acontecendo isso? Essa pergunta é extremamente importante, Márcio. É fundamental que todo mundo entenda que uma unidade de pronto atendimento visa garantir a segurança, a qualidade e a manutenção da vida. Então, no momento que eu tenho um paciente em parada cardiorrespiratória, a minha equipe toda se desloca para a sala vermelha para atender essa parada cardiorrespiratória. Uma mulher que chegue ganhando um bebê, apesar de não termos a maternidade, ela tem que ser atendida imediatamente, o seu bebê também. Então, esses casos são de extrema urgência e demandam que a equipe saia da frente, pare de fazer os atendimentos aos azuis e verdes e atenda exclusivamente esse paciente grave, gravíssimo. Bom, o que acontece? Se 57% dos pacientes são azuis e verdes, ou seja, mais da metade, é notório que a gente não vai conseguir atender todo mundo dentro de um tempo estimado de 1 hora. Então, o que se faz? Se prioriza o atendimento aos amarelos na sequência, que são esses 25%, e a gente dá uma previsão, que a gente chama de consulta, para aqueles pacientes que podem aguardar. Vou traduzir num exemplo. Tivemos essa semana vários destes. Por exemplo, paciente jovem, 18 anos, 20 anos, chega aqui com febre. Primeiro episódio, fez 38,5 de febre. A enfermagem observa, medica, se preciso for com orientação do médico, um Tilenol, um paracetamol, e diz para esse paciente, a sua consulta está agendada para 5 horas da tarde. Por quê? Por que deixar esse paciente sem previsão, aguardando no saguão? Isso gera tumulto. Então, a gente dá a previsão para que o paciente possa ir embora e retornar na hora do atendimento. Qual seria o ideal? É que esse paciente tivesse buscado o posto de saúde e tivesse recebido o seu atendimento. Agora, se a gente tem uma criança com falta de ar e que a gente observa que ela está com falta de ar, com febre, com respiração acelerada, a gente imediatamente classifica ela como amarela e ela vai ser priorizada. Então, a gente está trabalhando com prioridades. É por isso que as pessoas dizem, eu cheguei lá às 8 da manhã, me mandaram voltar às 6 da tarde. É porque numa classificação feita, esta pessoa poderia esperar. E tem uma outra coisa que é muito importante a comunidade entender, é que para fazer investigação de doenças antigas, esse local não é o adequado. Então, tivemos vários casos de paciente, nódulo na mama há 4 meses e vim aqui investigar. Uma vez me disseram que eu tinha um problema no pulmão, eu quero ver se eu tenho mesmo ou se eu não tenho. Estou com dor de cabeça há 3 meses, a dor de cabeça não passa. Bom, esses são casos que podem aguardar e fazer com tudo o que a gente mais quer. Continuidade do cuidado no posto de saúde, vínculo com o seu médico que conhece você e a sua família. Aqui o médico é pontual, ele está fazendo um plantão de emergência, ele está tratando um infarto agudo do miocárdio, ele está tirando um paciente de uma parada cardiorrespiratória. No posto, o médico conhece todo o que envolve aquela família, onde ela mora,
onde ela trabalha, quantos filhos tem, se tem animais domésticos, se não tem. Então, são atendimentos diferentes, para populações diferentes. Certo. Doutora, uma pergunta, o número de médicos, tá? Nós temos os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. O número hoje de médicos, principalmente, que é quem vai atender realmente o paciente e diagnosticar ele, ele é suficiente? Qual é o número de médicos que nós temos hoje e se estão vindo mais médicos ou, na análise de vocês, é um número suficiente? Nós começamos com 3 médicos de manhã na clínica e 3 à tarde, lá na emergência, e na pediatria da mesma forma, 3 pela manhã e 3 à tarde. Como 70% dos atendimentos são de clínica de adulto, nós já selecionamos e estamos contratando um 4º médico para de manhã e um 4º médico para a tarde. Entendendo que isso vai diminuir o tempo de espera. Mas, mais uma vez, se estivéssemos trabalhando, como alguns hospitais têm feito, com vale táxi, onde o paciente azul e verde recebe um vale e manda de volta para o seu domicílio, estaríamos trabalhando com 140, 150 atendimentos e 3 médicos seriam absolutamente suficientes. Nós vamos ampliar o quadro e já estamos na contratação, mas se o paciente estivesse voltando para o seu local correto de atendimento, isso não seria necessário. E falaste na manhã e tarde, e na noite? Na noite nós temos 3 clínicos e 3 pediatras também. Então a equipe de médicos são 3, clínicos, adulto, pediátrico, sempre em 3, e buscando um 4. Para buscar o 4º na clínica médica durante o dia. Não, perfeito. Até as pessoas nos perguntaram, mas não tem mais médicos? Só para a gente ter uma ideia, antes lá embaixo, no posto no PA, qual era o número de médicos? Antes lá no PA, durante o dia tínhamos 3, estamos ampliando para 4, e durante a noite tínhamos 2, estamos ampliando para 3. Tá. Ok. Estou aqui também com Guaraci, né? E aí eu gostaria de tocar nesse outro ponto. Então, sabemos que em torno de 57% dos pacientes aqui atendidos são azuis ou verdes. E, de repente, não deveriam estar no hospital, deveriam procurar o posto de saúde. Beleza. Mas aí, eu chego no posto de saúde e não consigo tirar uma ficha, ou preciso madrugar para poder tirar uma ficha. De repente, chego no meio do dia ou da tarde e não tem. Daqui a pouco é sexta-feira, final de semana, a gente sabe que os postos não abrem, né? Então, gostaria de saber de ti, Guaraci, qual a orientação que tu tem a dar, ou o que tu tem a falar, então, para a comunidade. A nossa ideia aqui, muito mais além de sabermos o porquê dos problemas, é contribuirmos e ajudarmos e informarmos para que esses problemas sejam diminuídos. Acabar, a gente sabe que não vai acabar. O problema da saúde hoje é generalizado e não é aqui na comunidade, não é um privilégio só nosso, é do Brasil todo, é mundial. Mas eu quero dizer, claro, privilégio ironicamente, né? Então, assim, Guaraci, quem precisa buscar o posto de saúde e que não está conseguindo, está vindo para o hospital, o que tem a falar para nós sobre essa questão? Boa tarde, doutora Gisele, seu Nelson. Agradeço também a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas questões, né, referentes à saúde, né? Mas que o principal é a gente entender, né, que a comunidade, a cidade em si, tem trabalhado ao longo de muito tempo, né, com a ideia de saúde curativa, né, centrado no médico, né? As pessoas não procuram muitas vezes uma consulta de saúde, elas procuram a consulta médica, né? E dentro do entendimento que tem, e muitas vezes não é aquilo que é o necessário para atender aquela demanda, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que começar a trabalhar com a ideia de o atendimento no posto de saúde ou para a equipe do posto de saúde, né? Essa equipe ela é formada desde o agente de saúde até o médico, né? Então, tem diversas demandas que podem ser atendidas desde um agente de saúde, um técnico de enfermagem, um enfermeiro e, no final, o médico, né? Então, muitas vezes as pessoas, quando procuram o posto, chegam lá e querem uma ficha, né? E também está errado essa forma de agir, né? Procura uma ficha para o atendimento do médico. E quando se diz não temos mais agenda para o médico, não consegui atendimento. Aí eu vou procurar o hospital. Só que muitas vezes procuram o posto com uma necessidade que podia ter sido atendida pelo enfermeiro, né?
E então a gente começa a trabalhar com a questão de acolhimento, que é uma forma de atendimento, né, de receber as pessoas, uma escuta qualificada, que ainda não está a pleno em toda, não só na Restinga, como em vários lugares da cidade, não se tem isso ainda bem trabalhado, é um processo, né, que se tem que desenvolver conforme cada realidade, cada comunidade, né? Até dentro do mesmo bairro como a Restinga, a gente tem várias realidades, né? Então a gente trabalha com uma escuta qualificada, que é feita pelo enfermeiro, pelos profissionais que estão na recepção do posto, né? Que vão definir se aquela demanda tem que ser atendida naquele momento, ou pode ser agendado para alguns dias mais, né? Ou se tem que ser agendado por uma consulta com o médico, ou com o enfermeiro, ou com o técnico de enfermagem. E isso que a gente tem que passar para a população. E outra coisa é a prevenção. Nós temos na nossa região, nos 3 distritos que a gente atende, nós temos 9 unidades de saúde da família, né? E temos também, das 3 unidades básicas de saúde da família, temos equipes de saúde da família em 2 delas, né? Onde agentes de saúde visitam as casas para poder entender como é que aquela família vive, quais são os problemas daquela família, qual é a realidade, né? Ao mesmo tempo que estão entendendo, também estão fazendo promoção e prevenção à saúde, para evitar que as pessoas fiquem doentes. Mas muitas pessoas não recebem os agentes de saúde, né? Ou não querem pegar e estar cadastrado a uma unidade de saúde da família, né? Tem uma resistência tremenda a esse modelo de atenção, que ele é preconizado para todo o Brasil, né, pelo Ministério da Saúde, né? E tem uma resistência em entender como é que funciona. A resistência ao médico de saúde da família, por exemplo. Eu quero um pediatra, quero um ginecologista, um cardiologista no meu posto. Só que o médico de saúde da família está capacitado a atender desde a questão clínica, crianças, idosos, mulher, né? Tem toda essa, é uma especialização também, né? Mas a população tem uma visão errada, e isso até é importante que a TV Restinga está fazendo hoje aqui, né? Na sua função também educativa, né? Ao contrário da maioria dos meios de comunicação, há uma deturpação da imagem do médico de saúde da família. A gente tem investido nisso, né? Cada vez mais, os agentes de saúde, quando visitam as moradias, procuram levar essa informação, né? Tentando incentivar as pessoas que procurem mais o posto de saúde, não para consultas de doença, mas consulta de saúde, evitar ficar doente, né? Onde eles vão poder estar investigando sua condição de saúde e o médico possa fazer um tratamento para evitar que ele chegue no hospital. Sim, que é a questão da prevenção, né? Sim. A prevenção muito importante. Agora, sim, eu quero te perguntar o seguinte, quantos postos hoje de saúde nós temos aqui na nossa região, sobre a tua coordenação, e queria também saber sobre a questão, assim como eu perguntei para a Gisele, a questão dos médicos. A gente tem um programa Mais Médicos, né? Então já sei que em alguns postos aí, a gente já tem alguns médicos aí venezuelanos, acho que cubanos também, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente quantos postos são e se, no entendimento de vocês também, a questão dos médicos hoje, ela é suficiente ou ainda existe uma demanda por mais médicos? Bom, nós temos na nossa, a Restinga, que é um dos distritos de saúde, né, junto com o Extremo Sul e Ipitinga, né, então dentro da gerência de saúde da Restinga, da qual eu sou gerente, ela possui 9 unidades de saúde da família e 3 UBSs. Sendo que dentro dessas unidades nós temos 25 equipes de saúde da família. Nem todas elas estão completas, algumas estão em formação ainda, né? Mas com médicos todas elas. A vida do programa Mais Médicos resolveu, né, uma demanda já bem antiga, né, por médicos, né? Ainda mais nessa região, a Restinga Extremo Sul. Nós temos hoje 16 médicos, sendo que o pioneiro é brasileiro. Aquela imagem que se passa que estão trazendo médicos do estrangeiro para cá, não é bem assim. Tem muitos médicos no Mais Médicos, no programa Mais Médicos, que são brasileiros, né?
E outra coisa que a gente resolveu, e queria pegar esse também, que o programa Mais Médicos não se fala em questão de qualidade de um médico para o outro, comparando o médico brasileiro com um estrangeiro, né? Mas se fala em quantidade, mais médicos estão sendo agregados ao sistema, né? Desses nós temos venezuelanos, cubanos, a maioria são cubanos, temos um argentino, temos uruguaios, haitianos, temos um congolês também, venezuelanos, eu citei, né? Que engrossaram a nossa capacidade de atendimento, né? Aumentaram a capacidade de atender a demanda, e todos eles estão espalhados nas unidades de saúde da família, né? As unidades básicas de saúde da família, unidades básicas de saúde que receberam médicos, Mais Médicos, têm equipes da estratégia de saúde da família também em implantação, né? E são suficientes esses médicos ou na análise de vocês é preciso mais? Como é que... A gente tem ainda que criar mais algumas equipes, né? No caso da UBS Macedônia, que atende uma população de torno de 24 mil pessoas, nós necessitaríamos de, isso por dados do IBGE, né? A gente precisaria de 6 equipes, né? Nós temos hoje 4 médicos, Mais Médicos, né? E estamos criando mais 2 equipes para que possa dar conta dessa demanda. Sem contar que essas equipes estão dentro de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que também conta com um pediatra e com 2 ginecos, né? Guaraci, eu até conversei isso com o secretário Casartelli, no dia 30 de maio, mais especificamente, eu estive ali em frente ao Macedônia, fiz uma foto, até compartilhei, e teve realmente um grande número de acessos, assim, porque eu vi uma cena que me deixou bem chocado, vamos dizer assim, entendeu? Me deixou surpreso. Eram em torno de 10 e 11 horas da manhã e era uma fila imensa. Imagina uma fila, sei lá, do Banrisul no dia 5. Era mais ou menos a fila que tinha ali dentro do Macedônia, fora até, né? E as pessoas estavam ali para fazer a marcação de consulta para o mês de junho, né? E aí a fila terminou por volta de meio-dia. Claro que as pessoas que foram chegando, né, foram sendo atendidas, enfim, as fichas, mas aquela fila ficou ali das 7 e pouca da manhã até ali perto do meio-dia. E aí até pensei, poxa, imagina se estivesse chovendo, se estivesse no frio inverno, eu vi mães com crianças de colo, vi senhores, senhoras ali também, né? E aí era para marcação. E eu perguntei para o secretário Casartelli, né, se não havia uma outra forma, porque a gente acaba achando até um absurdo ter que um dia específico do mês ser aquele dia para que se marque a consulta para o restante do mês. E aí vem aquela questão, tá, dia 30, mas aí eu cheguei no dia 12 e fiquei mal. Ah, não, mas tu não tem aqui agendamento para o dia 30. Pô, é só um pouquinho. Eu não sabia que eu ia estar doente no dia 12. Eu estou perguntando isso, de repente posso até estar falando alguma coisa meio errada, mas é a minha visão também como morador, até como leigo, né, em muitas situações. Vocês têm esse gerenciamento, né, daqui a pouco eu vou dizer, pô, mas está perguntando uma coisa, mas enfim. E também muitas coisas que as pessoas nos perguntam, né? Então eu te pergunto isso agora, assim, como é que está essa questão das marcações de consulta, né? Continua, porque o secretário comentou que estava sendo implantado um novo sistema de marcação, né? E que em seguida o Macedônia e alguns outros estariam tendo esse novo sistema. E eu queria saber um pouquinho mais de como é que está essa questão da marcação e quando eu preciso acessar o posto de saúde, como é que eu tenho esse atendimento. Bom, quando a gente fala em acolhimento, né, a gente tem que entender que isso é um processo de construção, né, não só com a equipe que está ali atendendo, também como com a comunidade, com o controle social, né. Não é uma receita de bolo. O que serve para a unidade Restinga, na Restinga Velha, talvez não sirva para a unidade Macedônia, como talvez não sirva para Castelo ou para o Lami, né. Então, cada unidade tem uma forma de acolhimento que considera essa realidade, né. Até pouco tempo, e também como é um processo de construção, também é uma transição, né? Que a gente, de repente, vai estar experimentando várias formas, né? Até achar o modelo ideal, né? O importante é que a gente possa construir junto com a comunidade isso, com o controle social, né? Então, antigamente, as pessoas iam para a fila, tinham que chegar a altas horas da madrugada para pegar e estar conseguindo uma consulta, né? E muitas não conseguiam. Era com o número de fichas, né? Hoje trabalha com a questão da escuta.
A pessoa vai se dirigir até a equipe, vai expor a sua necessidade, e conforme o que foi destinado naquele dia, no de consultas, uma parte é para a consulta do dia e outra parte a pessoa já está agendado já, que pode ser agendado para bem depois, conforme a necessidade, se ela é mais urgente ou não, né? Então, até o mês passado, você trabalhou ainda com marcação de consultas, né? Já não tem mais, então a pessoa vai de acordo com a necessidade de cada um. É uma transição. Nós estamos tentando pegar e evitar a formação de fila para tirar a ficha, né? As pessoas ainda vão passar por um tempo ainda com uma certa desconforto, né? Tem que esperar um pouco, né? Isso é um processo de adaptação. Nós trocamos a coordenação da unidade agora há pouco, essa nova coordenadora está tentando pegar e implementar o acolhimento, mas vai levar um tempo ainda até a gente conseguir chegar no modelo ideal. Isso em todos os postos aqui? Cada posto tem uma realidade diferente. O ideal é que todos eles tenham o modelo de acolhimento já implantado ou em processo de implantação. Eu posso dizer, por exemplo, que no LAMI a gente tem o acolhimento 100%. Né? A unidade já estava muito mais tempo já atuando como unidade da saúde da família, né? Que já conhece melhor essa comunidade, que tem uma relação melhor com o seu conselho local de saúde, né? Controle social, né? Aí tem um processo de acolhimento já implementado, né? Que está ali, que todo mundo conhece como é que funciona, né? Castelo também tem um outro modelo de acolhimento também, que também funciona parecido com o do LAMI, né? Mas o ideal é que a gente tenha em todas as unidades o processo de acolhimento. Algumas estão recém começando, recém pensando na ideia, né? Mas isso também depende muito da relação com o controle social. Nada pode ser feito sem estar conversando com a comunidade, com as pessoas que são os representantes dos usuários, dos trabalhadores. Tem que afinar, tem que aparar muita aresta para poder pegar e chegar num modelo de acolhimento ideal, né? Tem que haver esse diálogo, né? E é isso que a gente também está começando e fazendo hoje aqui, importante, para que as pessoas tenham realmente as informações. Eu estou aqui com o seu Nelson, está aqui escutou a doutora Gisele, escutou o Guaraci também. E assim como nós também da TV Restinga, seu Nelson, morador daqui da nossa comunidade, um dos precursores aí nessa batalha do nosso hospital. E eu quero saber do senhor, seu Nelson, nessa uma semana aí, 8 dias, né, com o nosso hospital com as portas abertas, a nossa emergência, né, um balanço seu, como também uma liderança comunitária. Eu sei que no supermercado, na padaria, na ferragem, o pessoal para o seu Nelson para saber do hospital, para falar, para reclamar também, né? Eu queria que o senhor, então, falasse para nós um pouco sobre o que o senhor tem sentido nessa uma semana e se o senhor também tem mais dúvidas, né? Para perguntar aqui para a doutora Gisele e também para o Guaraci. Então, primeiro eu quero cumprimentar a TV Web, porque a gente acompanhou desde o início do processo da criação desse meio de comunicação e é realmente o veículo que transmite os anseios da nossa comunidade, né? Tanto para que nós possamos nos defender com mais quantidade de pessoas, se agregando aos nossos anseios, como também trazendo a notícia instantânea do que está acontecendo na nossa comunidade. Então, eu quero fazer um agradecimento, tá? E parabenizar vocês pelo trabalho que vem realizando. Com relação à saúde, nós recebemos realmente muitas reclamações nesse início de atividade aqui do Hospital Moinhos, mas recebemos também muitos cumprimentos pela imponência que é essa obra, pela importância que tem para a nossa região toda, a Restinga Extremo Sul. E nós temos o privilégio, eu não vou dizer que, como tu falou, o privilégio de estar dentro do hospital é brabo, mas eu sou também usuário do sistema de saúde e encaro aquelas filas lá no Macedônia, né? E fiquei muito satisfeito agora com a explicação do Guaraci, com essa nova modalidade de atendimento. E a gente, quando
pensa no hospital, claro que nos leva direto ao posto de saúde, né? E esse acolhimento, agora sim, essas explicações, inclusive, essas orientações, que o nosso povo, ele culturalmente, assim, a gente sabe que temos que ajudar muito. Aqueles que conseguiram atingir o melhor estágio, têm que se dedicar na orientação na maioria do nosso povo. Nós chegamos agora aqui no hospital, isso acontece lá no posto de saúde, uma senhora bastante revoltada, e a Gisele presenciou isso aí, e estava levando essa revolta de cadeira a cadeira para as pessoas, que era um absurdo, que a espera estava muito grande e que estavam mentindo, dizendo que ia ser um atendimento melhor, e estava se queixando muito, Gisele, da triagem, dizendo que ficava 2 horas na triagem e que ninguém examinava nada lá. E aí nós comentamos com ela, olha, uma triagem é feita por um profissional também. Muitas vezes, caso que o médico está esperando para resolver, é resolvido ali na triagem. Isso adianta o trabalho aqui de fora. Agora, a expectativa da comunidade foi tão grande com o hospital que todo mundo vem para cá. Abandonaram lá o posto do Guaraci e vem aqui para o posto da Gisele, né, querendo o atendimento, claro que é muito natural. O que eu falo em relação à ajuda que a gente possa dar, Guaraci? Lá no acolhimento, no posto, as pessoas também a orientarem, né, o trabalho que é realizado ali, que muita gente não sabe. Muita gente cansa, como aqui também, fica parado, sentado um pouco ali, daqui a pouco vai embora. Deixa de ser atendido. Vou lá para o Moinhos, lá é melhor. Quando chega aqui no Moinhos, vou esperar o posto, já que eu estou esperando um montão aqui, eu vou lá para o posto. Então, o problema de saúde é muito mais sério, né, do que a gente possa imaginar. Mas também ele tem um fator muito importante, que nós podemos resolver muito do problema da saúde sem sobrecarregar os médicos. É realmente aquilo que tu falou, problema de saúde, não é problema médico. Então, nós podemos resolver, sim, isso que nós solicitamos, Márcio, que a TV Web seja a portadora disso aí, da orientação ao povo que não tem acesso a essa cultura de saúde, eles têm acesso da cultura médica. Eu quero consultar com o médico. Tem gente que bate o pé, depois tu vai sentir isso aqui no hospital também, muito embora seja emergência, eu quero me consultar com o doutor fulano de tal, e não vai abrir mão daquilo ali. E se o doutor não tiver, ela não é atendida, volta para casa dizendo que não foi atendida no Moinhos, ou não foi atendida no Macedônia, porque o médico não foi. Então, enquanto tem outro profissional lá, também competente, que possa ajudar. Então, o atendimento, aquele acolhimento lá, é muito importante. Essa senhora, depois que nós conversamos com ela, ficou calma. Ela estava com o marido ali, nem era ela doente. Imagina só se fosse ela sentindo uma dor, né? Inclusive, só para fazer uma ressalva, senhor Nelson, nós estávamos nesse momento ali, acompanhei também, e eu estava do lado de fora e tinha um senhor, o senhor chegou, perguntou por onde era a entrada ali, né? Ele entrou pelo lado, aí ele, não, eu só vim conhecer o hospital, ele me disse agora ali, eu só vim conhecer o hospital, porque eu vi tanto ali, vim aqui para ver, tá bonito. Começou a me perguntar se já estava tudo funcionando, como é que não estava e tal. Aí eu disse, já vou até aproveitar, acho que eu vou medir minha pressão. Aí eu falei para ele, olha, eu acho que não seria bom, o senhor vai de repente esperar mais tempo, tem bastante gente ali para consultar, é só a emergência, né? Aí ele disse, não, então acho que eu não vou. Aí ele foi ali, conheceu, então é bem aquilo, as pessoas, eu brinquei com o Torelli, numa das entrevistas que eu fiz com ele, falei, o hospital está tão bonito que daqui a pouco, mesmo quem não está doente vai querer ir lá só para visitar, né? Para conhecer, né? E tem acontecido, é brincadeira. Com relação até esse problema que o Márcio levantou aqui da pressão, eu tive uma dificuldade há alguns tempos atrás, até com uma auxiliar de enfermagem lá, que não estava cumprindo a orientação que, segundo ela, tinha recebido. O Guaraci ainda não era o nosso gerente de saúde aqui, mas eu sou hipertenso
E aproveitei um dia que eu tinha uma consulta, vou medir a minha pressão antes de chegar no médico lá. Para chegar lá e dizer para ele, não estou sentindo nada, mas pressão é aquela doença silenciosa, né? Aí eu olhei, pressão, perguntei para ela, vem cá, dá para fazer uma medição aqui? Não, pressão é só terças, quintas e não sei o quê. Aí acabou comigo, né? Eu tenho que escolher, eu tenho que avisar a minha pressão. Tu só te altera nesses dias, senão tu tá... Isso aí, causa uma revolta que as pessoas, né, entram lá para consultar com o médico revoltadíssima. Né? Além de aumentar a pressão também. Aí já sobe a pressão, se já estava normalizada, sobe. Já altera. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Se eles não... na segunda-feira, se eu vou medir amanhã, eu vou lá para o Moinhos. Vou entrar na emergência e vou chegar lá e vou querer medir. Aí, alguém disse para mim assim, o teu caso é o amarelo lá, né? Amarelou lá no fundo. Mas eu vou esperar 7 horas para medir a minha pressão? É uma bagunça essa saúde. Então, uma questão de orientação, a pessoa chegando ali, conversando, tomando conhecimento do que aquela pessoa está precisando, poder orientá-la melhor. Eu já vou aproveitar esse gancho e perguntar, doutora, o seguinte, existem muitas pessoas que ficam ali na triagem, na triagem não, na frente ali, né? Não existe a possibilidade de termos, de repente, uma pessoa que oriente, que daqui a pouco passe, sei lá, de caso a caso, converse com as pessoas ali, para saber qual é o problema dela, para daqui a pouco até orientar, olha, teu caso, de repente, não seria bom tu ficar aqui, eu não sei se já tem isso ou está se pensando em fazer isso. É feito da seguinte forma, a pessoa chega, ela é atendida por um administrativo, mas esse administrativo já pergunta, o que lhe trouxe aqui? Porque se a pessoa disser, o que me trouxe foi porque eu quebrei o pé, a gente já vai dizer, não tem traumatologista aqui, o senhor vai embora, vá para o hospital de referência X. Então, isso já é feito imediatamente na hora que eu digo o meu nome, minha data de nascimento, que eu vou preencher o meu cadastro. Agora, se a pessoa disser, eu estou com dor de cabeça, ela passa para a classificação de risco e a enfermeira é quem faz esse acolhimento da unidade de pronto atendimento e classifica com a cor. Mas ela faz depois quando ela é chamada para triagem. Quando ela é chamada para triagem. Mas esse tempo médio é muito pequeno. Esse tempo de espera só depende. Tivemos aí uma noite que foi realmente tumultuada, que foi uma noite que deu mais de 360 pacientes, que aí os pacientes esperaram mais de 1 hora para passar para a triagem. Esse foi realmente um problema. O sistema de informação novo, muito técnico novo, muita enfermeira nova, era madrugada, 360 pacientes, e aí realmente foi uma noite mais atípica, esperaram. Mas, em geral, isso é muito rápido. A pessoa chega, se cadastra, aguarda e já é classificada. Então, aguarda a orientação da enfermagem. Mas muitos não querem ir embora. Sim, sim. E eu acho que porque essa questão também, né, seu Nelson, a gente vê, como a gente comentou, por exemplo, final de semana, ele chega sexta-feira, 5 horas da tarde, o posto de saúde fecha e vai reabrir segunda-feira. E aí as pessoas no final de semana, aquilo que de repente deveriam ir para o posto, não vão acabar vindo aqui para o hospital para emergência. É isso aí mais ou menos, né, seu Nelson? É isso aí. Isso aí pode ser orientado, inclusive, lá no posto, porque normalmente essas pessoas, claro que um caso de emergência é emergência mesmo, vai vir à noite, tem que vir mesmo, né? Mas normalmente as pessoas deixam para a última hora, não existe aquela prevenção. Porque se estivesse sendo acompanhado, se tivesse ido lá no posto, feito o acompanhamento do seu problema, evitaria de vir no hospital e até no posto. Vamos fazer uma consulta de 3 em 3 meses para fazer um exame e tal, isso aí é muito normal. Agora, as pessoas, por falta dessa cultura de prevenção, não facilitam a vida de quem trabalha na saúde. E as pessoas muitas vezes, como diz, né, quem está doente não quer esperar, né, e realmente não quer e não pode esperar também, né. Doutora, eu sei que é um pouco difícil de classificarmos, mas digamos assim, se nós pudéssemos falar, para quem está nos assistindo, assim, quando que eu devo ir no hospital e quando que eu devo ir no posto de saúde? Se pudesse, de repente, nos dar algumas, eu acabei comentando um pouco, eu estou com uma dor de barriga. Tá, mas dor de barriga daqui a pouco pode ser algo de grave, então as pessoas não sabem, né? E aí vem os médicos, vem as pessoas, não, mas isso aí não é nada, isso é aquilo, então as pessoas acabam vindo realmente. Mas se a gente pudesse, vamos dizer, de forma resumida, dizermos para a nossa comunidade assim, olha, quando é que elas devem realmente vir aqui
para a emergência e quando é que elas devem ir lá no posto de saúde? Isso é uma resposta bem difícil mesmo, né, Márcio? Uma dor de barriga pode ser uma dor de barriga porque eu comi uma coisa estragada hoje, mas pode ser uma apendicite e eu preciso realmente de uma avaliação urgente. Então, é uma resposta difícil. O que a gente orienta é que se o paciente tem uma dor ou algum sintoma há muito tempo, ele pode aguardar mais um dia, mais 4 horas, mais 6 horas, que ele vá até o posto para ter até essa orientação. Porque, como bem falou o Guaraci, nós temos uma equipe toda de enfermagem preparada para fazer o acolhimento nos postos. Então, essa equipe pode fazer e deve fazer essa orientação. Não, este realmente é um caso que deve ir para a emergência. Este não é. Agora, casos clássicos que têm que vir para cá são uma convulsão, um mal súbito que tenha tido um desmaio na rua, um paciente que seja atropelado, que a gente faça a primeira estabilização antes de mandar para o CRISO ou para o HPS, uma gestante em trabalho de parto, porque não é o lugar porque eu não tenho maternidade, não, mas é melhor do que no posto de saúde, que ela ganhe aqui, ainda assim. Então, essas pessoas têm que vir de imediato para cá. As pessoas que têm quebrei o pé, quebrei a mão, fraturas, nós não estamos atendendo nesse momento com o traumatologista. Então, os quebrados, a gente orienta que procurem HPS e pronto-socorro, certo? E aí o restante vai depender muito. Mãe sempre tem um feeling bom, a gente diz que o sentimento da mãe é bom, né? As crianças que têm chegado para nós são as crianças que precisavam mesmo. Agora, aquela criança maiorzinha que está com dor de ouvido, e a febre não é alta, é uma febre de 38, 38,5, 39, dor de ouvido. Ela pode ir até o posto de saúde e deve ir até o posto de saúde. Porque todas as pessoas que estão lá estão aptas a prescrever antibiótico terapia para otite, para dor de ouvido, para dor de garganta, para gripe. E, aliás, é importante falar isso, evitar a circulação dentro do ambiente hospitalar é importante. Tem muita mãe vindo com um filho porque não tem com quem deixar os outros, traz mais 3 ou 4 juntos, essas crianças estão circulando no ambiente hospitalar. Eu tenho bactérias aqui, eu tenho pessoas que estão em isolamento, em quartos separados, porque tem tuberculose. E esses são germes que estão circulando e que passam através da fala, da mão, né? Eu ia te perguntar, eu ouvi um relato de uma mãe que veio com um filho, que ela precisava consultar, não tinha com quem deixar o filho, mas daí o filho não pôde entrar, porque ela, não sei que idade era a criança, né? E aí informaram, então eu queria saber, também vem dessa orientação tua também, para que não haja circulação de crianças aqui. Né? Eu não sei o que aconteceu especificamente nesse caso, cada caso é um caso, né? Mas esses dias, por exemplo, eu presenciei uma cena de uma mãe com 3 filhos, uma estava doente, os outros 2 não. Obviamente, ela não tinha com quem deixar os outros 2, o que ela acabou trazendo, né? E foi atendida só a bebê que estava doente. Mas é muito ruim para os outros 2, porque os outros 2 ficaram numa sala de espera fechada, um ambiente de inverno, onde tem muita gente tossindo, muita gente falando alto, e as gotículas que a gente fala, tosse, espirra, as mãos estão contaminadas. Então, as pessoas têm que se dar conta que a gente está num ambiente hospitalar, quanto menos a gente puder evitar esse local, melhor. Tem álcool gel na parede, que usem o álcool gel para higienizar as mãos. Isso é importante que a gente trabalhe com a comunidade. Beleza. Márcio, só uma colocação com relação à tua pergunta aí. Uma das respostas que talvez caiba direto isso aí, quando é que eu devo ir na emergência ou ir no posto, é eu ir sempre no posto. O posto é a prevenção. Se eu tiver a minha consulta marcada periodicamente, quando extrapolar aquilo que eu estou sentindo, eu corro na emergência, porque aí não é mais caso do posto. Vai ser de noite, vai ser um final de semana. Agora, se eu estiver sendo acompanhado lá no posto de saúde, dificilmente me pega de surpresa essas doenças. Mas tem gente, e lá no conselho, no conselho tutelar, a gente muitas vezes é obrigado a intimar a mãe a levar o filho no médico. Intimar a mãe, lá vai ser aplicada uma medida aqui educativa para que tu possa levar teu filho no médico. E por outro lado, chegam mães aqui na emergência com filho com piolho na cabeça, trazer para o pediatra. Aqui tem seu filho, está aqui. Dentro do hospital, conforme a doutora Gisele falou aí, ela vai adquirir doenças muito mais sérias do que piolho na cabeça, que pode fazer uma mistura em casa lá, né, que todo mundo sabe, e acabar com o problema. Então, isso é cultura. Isso aí que eu acho também que lá no posto, assim, até os conselheiros locais de saúde
pode ajudar nesse sentido, orientando as pessoas que chegam lá e, como o Márcio falou, chamá-los. A orientação, acho que a palavra-chave é essa, né? A orientação. Inclusive, uma das coisas que eu conversei com o Dr. Luiz, que me ligou e a gente conversou, eu vi que também vocês ali embaixo estão fazendo agora reunião com as enfermeiras, com o pessoal, né? É realmente a informação, informarmos a comunidade sobre essas questões, orientarmos, né, principalmente. E eu sei que a saúde é uma coisa que, olha, a gente ficaria aqui a tarde toda e não falaríamos de tudo, né? Então, logo, né, as pessoas já comentamos com as pessoas, né, não sei, o senhor também já está sabendo, em seguida a gente vai começar um trabalho aqui de acompanhamento com o Hospital da Restinga, Extremo Sul, um programa onde a gente vai estar falando isso. Eu acho que vai ser interessante, porque a ideia é abordar a cada programa justamente questões, de repente a gente vai falar sobre os tratamentos, sobre as orientações. Eu acho que a gente vai conseguir, de alguma forma, passar isso mais para a nossa comunidade. E eu queria então aproveitar, eu sei que a gente tem muita ainda coisa para falar. Eu só queria levantar um assunto aqui que surgiu agora, e nós estávamos conversando, nós três, com relação à ambulância. Tu levanta isso aí, porque o Guaraci pode responder, a Gisele complementar, claro. E tu também, isso é muito importante. Ontem até, inclusive, uma pessoa muito próxima a nossa a gente presenciou um menino na frente da escola ali da Nanda Marga, um menino do Larri, da escola Larri, saída de meio-dia, atravessando na faixa de pedestre, foi atropelado. Várias pessoas atravessando, o motorista, infelizmente, se distraiu, atropelou, e ficaram algo em torno de 1h15 aguardando pela ambulância. E aí nós levantamos essa questão, levantamos esse questionamento, né? Nós temos uma ambulância aqui na Restinga, até onde eu sei, a informação é de que nós temos uma ambulância no nosso posto ali, né? Atrás da escola Vinícius de Moraes, ali perto do Pampa. E essa ambulância, pelo número de habitantes, hoje nós temos na nossa comunidade, está sempre em trânsito, né? Ou levando alguém para o HPS, trazendo agora aqui para a emergência, indo para algum local. E nesse trânsito que ela está, as pessoas têm que ficar aguardando ou vir uma outra ambulância de alguma outra localidade, ou então aguardar essa que está indo, que daqui a pouco vai vir. E aí eu pergunto para ti, Guaraci, essa questão da ambulância, da SAMU, isso é municipalizado? Claro, o SAMU é federal, mas é municipalizado o serviço, né? Para que nós possamos vir a ter mais uma ambulância, até em função agora da demanda da própria emergência do hospital, enfim, como é que se daria esse procedimento para que nós pudéssemos aí batalhar para conseguirmos mais, no mínimo, um equipamento desse? Bom, na realidade, o número de ambulâncias, né, na cidade, ele obedece um critério que é estipulado pelo Ministério da Saúde, né? Dependendo da população que eles têm numa cidade, eles vão pegar e vão calcular o número de ambulâncias que é necessário para atender toda essa cidade, né? O que acontece, deve ter acontecido, é que essa nossa ambulância está deslocada para alguma outra urgência, né? Mas é por isso que é importante que nesse momento a gente possa estar passando o maior número de informações, né, para quem está regulando o SAMU, né, por telefone, 192, e ele possa estar direcionando a ambulância de outro local, de uma outra base. Nós temos outras aqui, né, Belém Novo, tem aqui também na Juca Batista, tem outra base, né. Então essas outras ambulâncias podem estar sendo deslocadas para o local, né. Eu não sei te responder, né, porque o que seria necessário para uma outra ambulância nem seria necessário. Nós somos 150 mil, né, pessoas, e às vezes 5, 10 minutos é uma via. Que na realidade a gerência da Restinga ela atende responde pela atenção básica, saúde, que está ligada a uma coordenadoria de atenção primária, tá? Nós temos uma outra coordenadoria que é de urgências no município, tá? Que responde pela questão da SAMU, pelos prontos atendimentos, né? Eu já fiz essa informação é muito integrada, mas esses detalhes, né, de se tem mais uma ambulância na região, não sabia te dizer. Nós fizemos, antes da inauguração, uma semana antes, uma reunião com o Serviço de Urgências e Emergências. Eu conversei com o coordenador da SAMU, fiz uma reunião presencial, eu e o Dr. Palhares, que é o nosso coordenador de emergência, e nós estamos negociando para colocar uma ambulância avançada aqui dentro da SAMU.
que possa atender a região. Nós também entendemos que a região precisa de mais uma ambulância. Eles, na reunião, nos colocaram que a cidade tem apenas 3 ambulâncias de alta complexidade, né? Fora as básicas, são 3. Eles, então, estavam na negociação para colocar essa 4ª, ficaram muito felizes de que a gente poderia oferecer para eles o local, a área física, porque eles precisam de um quarto, de um local para ficar, para botar o médico, o enfermeiro, o motorista, né? Então, nós fizemos essa negociação, estamos aguardando agora um retorno da SAMU. Assim que eles conseguirem contratar as pessoas, nós, então, faremos a troca e disponibilizaremos a sede para eles aqui dentro. Uma informação da comunidade, né, Márcio? Exatamente. Importante. Então, já está em negociação, em tratativas, né? Essa questão, então, da vinda de mais uma ambulância avançada, que a diferença... Porque a básica, ela faz os atendimentos sem o médico, né? É o motorista e o técnico. E na avançada, nós temos, inclusive, médico no primeiro atendimento. Então, a ideia é que a gente tem aqui já com médico, medicalizado. Não teríamos uma ideia de tempo para isso? Oi? Multimóvel, isso. Eles ficaram de nos responder até meados de julho, porque eles precisavam da contratação de uma pessoa. Até ambulância eles já tinham. Estavam com contratação de pessoal para compor esta equipe. Então, informação importante, a gente veio levantando desde ontem essa questão. Já havíamos comentado outras vezes, mas ontem em específico, o caso do menino lá, ficou 1h15 ali esperando, a gente também levantou bastante esse questionamento. Então, essa informação em primeira mão. Então, logo em seguida, teremos aí, então, mais uma ambulância completa, né, com UTI móvel, com um médico, né. Então, assim, eu gostaria de passar para cada um de vocês, para que a gente complementasse. Como eu falei, ficaríamos aqui durante a tarde toda para conversarmos mais sobre saúde. Então, acho que esse programa que a gente vai estar aí, a gente está organizando junto com o hospital para que a gente possa fazer, também já aproveitar e convidar o Guaraci também para estar presente conosco nisso aí, para que a gente possa criar realmente essa grande rede de informação e orientação para a nossa comunidade, né? Tá ouvindo os anseios da comunidade e está dando uma resposta para eles, mas mais do que dar uma resposta, mas realmente trazer um resultado, né? Eu acho que daqui a pouco muitas pessoas, algumas vão entender, vão absorver o que nós conversamos aqui, algumas daqui a pouco não, né? Mas, enfim, isso faz parte do processo. Toda mudança, ela é importante e necessária para a sociedade, mas existem, né, os ônus dessa mudança. A questão do fechamento do PA lá embaixo para vir para cá, para uma estrutura maior, realmente foi uma resistência, muitas pessoas, né, reclamando, mas, enfim, mas como eu digo, não foi ontem que decidiu isso. Lá, quando o projeto foi feito, se falou que não teria mais a emergência lá e viria para cá, mas, enfim. Então, gostaria de aproveitar, começar aqui com a doutora Gisele, né? Suas palavras, então, para quem está nos assistindo, né, uma mensagem para quem vem aqui na nossa emergência do Hospital Restinga, para a nossa comunidade da Restinga. Eu vou roubar uma frase que eu ouvi esses dias, uma pessoa me comentou, ela disse: a turbulência no avião é do vento, o piloto e a aeronave estão ok. Então, quero dizer isso para a comunidade, que vai passar, é o começo, está todo mundo em casa nova, está todo mundo se achando, quando a gente se muda tem vazamento, quando a gente se muda falta água, quando a gente se muda o móvel não está no lugar, e vocês imaginem 20 mil metros quadrados, com 250 pessoas, andando e se conhecendo, e tem relações humanas. Então, estamos nos organizando para fazer o melhor atendimento, sim. E temos agora um grande passo, um grande desafio, que é articular muito bem essa rede. Com certeza a gente vai conseguir isso junto ao Guaraci, não tenho dúvidas. Eu, como médica de família e médica de posto que já atuei, tenho certeza de que é fundamental o entendimento dessa comunidade, que o posto de saúde é a porta de entrada do sistema e não a emergência. Maravilha. Guaraci, tuas palavras, então, para a nossa comunidade a respeito dos nossos postos de saúde. Bom, o que a doutora Gisele fala, né, é que a porta de entrada, de fato, deve ser o posto de saúde, né, mas que para esse posto de saúde esteja funcionando de forma adequada, né, é importante, sim, a participação também da comunidade, né, dos trabalhadores, do gestor, que dentro do controle social a gente possa ter cada vez mais essa união, né, em prol de uma saúde pública de qualidade, né,
que nem sempre quer dizer que as pessoas vão concordar, que não vai haver divergências, que não vai haver brigas, que não vai haver, mas tudo em prol de uma saúde pública de qualidade, né? Lá atrás, quando o SUS foi criado, na década de 80, quando estava se pensando em construir o SUS, né? Até sempre lembro daquela pessoa que é tão querida por nós aqui, a Lâmia, né? A falecida Lâmia, né? Foi ela que, uma das pessoas que me abriu os olhos para a questão da saúde pública, né? Eu nem sabia o que era saúde pública, o que era SUS, o que era posto de saúde, né? Há muitos anos atrás, quando eu fui morador da Restinga, lá já se discutia a questão da necessidade de ter um hospital na Restinga. A primeira ambulância que veio para a Restinga, uma Gurgel Carajás, eu me lembro daquele tempo, que era de fibra de vidro, né? A carroceria, né? É importante que a gente tenha as pessoas, os técnicos, né, do poder público, os trabalhadores, né, o gestor e o usuário conversando, né, e se articulando para ter melhorias na saúde. Com certeza a saúde está bem melhor hoje em dia na Restinga do que naquela época, né, mas tem muita coisa para fazer ainda, né. Quando o senhor Nelson falava, né, que os conselheiros devem ajudar, né, a estar fazendo toda essa divulgação, né, eu posso citar mais de 3 pessoas aqui, no caso o senhor José Carlos Beleza, né, o popular Beleza, sendo aqui na comunidade, mais a dona Silvia Rodrigues, né, a dona Deise, que são usuários do Macedônia, que estavam ajudando a orientar a fila do Macedônia esses dias, né. Então a importância de cada um de nós. A saúde ela não é feita por médicos, por enfermeiros, né. Ela é feita por todos os componentes, né, desde o usuário, morador, até pelo porteiro, pela pessoa que trabalha na higienização, até o médico. E no fim lá sai um saber novo. E saber novo é a saúde pública, onde todo mundo está envolvido, onde todo mundo está construindo. O importante é essa construção. Aí já consegui ter uma noção melhor do que é, e aí acredito que quando a gente conseguir fazer isso, cada um vai procurar o posto de saúde quando tiver que procurar o posto de saúde, vai recorrer ao hospital, porque vão saber o que está acontecendo, o que é a saúde pública. Maravilha. Seu Nelson? Bem, já foi dito tudo que tinha que ser dito aqui pela Gisele e pelo Guaraci. Eu só quero dizer que é o seguinte, ó, eu estou muito satisfeito com esse sonho que foi realizado, sonho de 40 anos, e dizer para a nossa comunidade o seguinte: o nosso filho nasceu. E qualquer criança que nasce não sai correndo, ela sai caminhando devagar. É isso que está acontecendo com o hospital. Mas com tanto amor, com tanta dedicação dedicada pelos pais a essa criança, ela quase nasceu voando. Imagine daqui um pouco como vai estar. Maravilha. Agradecer, então, o seu Nelson Silva, que nosso amigo, nosso líder comunitário, conselheiro tutelar também, ao Guaraci, que é o coordenador regional aqui dos nossos postos de saúde aqui da Restinga, né? Doutora Gisele Nader também, que é gerente médica aqui do Hospital Restinga Extremo Sul. Agradecer a todos vocês e dizer, né, que estaremos aqui constantemente acompanhando a situação do nosso Hospital Restinga, passando as orientações. Queremos também que cada vez mais as pessoas compartilhem conosco as suas dúvidas, que também conversem conosco, para que a gente possa, então, fazer esse elo e sempre buscando o resultado, né? Então, acredito que foi bastante esclarecedor essa conversa aqui hoje. Ficou um pouco além do tempo que a gente tinha programado, mas é importante que as pessoas tenham essa orientação. Mais uma vez agradecer a todos e continuem conosco aqui na TV Restinga na web. A Restinga agora pode mais.